Olá, hoje a gente vai focar num tema que está aí em todo canto, inteligência artificial. Vamos analisar um artigo interessante que olha para os dois lados, sabe? A promessa de um futuro incrível e, bom, o medo de cenários não tão bons. A base é um artigo chamado Inteligência Artificial, a profecia é autorrealizável. É da Marinês Pereira, uma especialista com bastante bagagem em neurobusiness, análise de comportamento. A ideia aqui é tentar entender como a IA reflete a gente, nossa humanidade, sabe? E a baita responsabilidade que a gente tem nisso tudo. Exato. O artigo coloca a IA meio que como um espelho, né? Reflete nossa criatividade, nosso potencial, mas também nossos impulsos mais, digamos, destrutivos. A questão não é ter medo da ferramenta em si, mas entender a intenção por trás dela. E tem um paralelo histórico no artigo que eu achei bem legal. Pensa no fogo, na roda, até a energia nuclear. A tecnologia por si só não é boa nem má, né? A autora até cita os maias, a lenda de Atlântida, como se fossem alertas, sabe? Conhecimento sem sabedoria pode dar ruim. Vamos explorar isso um pouco. O ponto-chave que ela levanta é esse. O problema raramente está na tecnologia. Tá em quem usa. E com que maturidade, né? E a IA, com essa coisa de aprender sozinha, de talvez ter autonomia. Nossa, isso coloca uma urgência muito maior na discussão. Essa capacidade dela de aprender amplifica tudo, né? A nossa própria maturidade para lidar com isso. Com certeza. E aí entra a gente, nossa natureza. O artigo fala da neurociência, o nosso cérebro querendo estabilidade, né? A tal da homeostase. Resiste a mudar. Historicamente, é uma minoria que abraça a inovação logo de cara. Com a IA avançando tão rápido, essa nossa inércia pode ser perigosa. Rola um risco sei lá, de um emburrecimento relativo se a gente não ficar esperto, não cultivar o pensamento crítico. Pois é, e nessa linha tem gente como o Eric Schmidt, que foi CEO da Alphabet, né, do Google, alertando para a possibilidade real de uma inteligência artificial geral, a AGI. Pensa numa IA com capacidade cognitiva tipo a nossa, e até superinteligência, a ASI, que seria muito além. O Schmidt sugere que a base para essa autonomia ela está sendo construída agora. Isso já puxa a urgência de discutir ética, alinhamento desde já. E aqui o artigo entra num ponto que me pegou bastante. A Marinês Pereira, ela argumenta que a ameaça mais, imediata, talvez não seja uma IA tipo o Exterminador do Futuro, sabe? Mas a IA na mão de, abre aspas aqui, certos seres humanos doentes e psicopatas no poder. É importante dizer que essa é a visão da autora que a gente está trazendo, né? O uso da IA para vigilância, para fake news, para arma autônoma, uma guerra mundial da IA, como ela chama, as consequências seriam, inimagináveis e potencializadas pela intenção humana por trás. É nesse contexto que entra a ideia da profecia autorrealizável, que o Peter Diamandis também destaca bastante. Ele critica essa overdose de história distópica, cita até que Hollywood dobrou esses filmes de 2010 para 2024, dizendo que isso programa a gente para o medo. A frase dele é forte. O futuro que a gente imagina é o futuro que a gente cria. Ele defende que a gente precisa de uma visão mais otimista, claro, mas realista. Essa crítica dele faz a gente pensar, né? Como a gente molda o futuro só com a expectativa. Totalmente. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? O Diamante, segundo o artigo, sugere umas ações práticas, tipo incentivar a mídia otimista, monitorar se a narrativa está equilibrada, investir em história que mostre solução, sabe? E até usar a própria IA para criar histórias de esperança. É um chamado para a gente mudar o tom da conversa global mesmo. Sim. E além disso, o artigo bate muito na tecla da responsabilidade de cada um. Buscar se informar minimamente sobre IA, sabe? O tal do letramento, ter pensamento crítico, defender que a ética seja levada a sério no desenvolvimento, no uso, fomentar o diálogo, escolher bem o que a gente consome de informação e, muito importante, não ficar acomodado, né? Combater a complacência. O potencial bom existe, como naquela visão do Diamandis de um cérebro planetário. Talvez 90% da humanidade conectada até 2030. Imagina a colaboração. Então, para resumir, o futuro da inteligência artificial, ele não está, escrito em pedra. É mais uma tela em branco que a gente, como humanidade, está pintando agora. É uma escolha. Nossa! Coletiva e individual. A IA vai ser o que a gente fizer dela. Exatamente. E a responsabilidade, se o uso for ruim,
Não vai ser da máquina. Vai ser um espelho das nossas falhas, né? Ganância, negligência, talvez passividade. O artigo termina com um chamado para uma esperança ativa, sabe? Um compromisso mesmo, com uma visão onde a inteligência humana e artificial trabalhem juntas por um futuro melhor, mais sábio. Fica a reflexão, então. O artigo da Merinice Pereira reforça que o futuro é construído, não acontece do nada. Pensando no nosso histórico, né? Que passo concreto, mesmo pequeno, alguém poderia dar hoje para sair um pouco da zona de conforto e ajudar a ter uma integração mais responsável, mais benéfica da IA na nossa vida? Essa nossa análise foi baseada no artigo Inteligência Artificial, a profecia é autorrealizável, de autoria de Merinice Pereira.